Senhor foi conosco. Em todas as dificuldades, o Senhor nos deu graça. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Que bom que você está aí. Que bom que você mais uma vez está conosco, para que a gente possa aí cultuar, engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Eu gostaria de pedir para que você continuasse aí compartilhando a palavra de Deus, que você mandasse essa e outras mensagens, não só do nosso ministério, para que nós possamos aí espalhar a palavra do Senhor. Com esse tempo de pandemia, existe aí uma riqueza de mensagens pela internet, né? Que a gente possa aí estar compartilhando a palavra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, né? Estamos aí se preparando para estar voltando aos cultos presenciais no final da ministração de hoje. Eu volto a falar a respeito, tá? Que você compartilhe, que você possa aí curtir, comentar, que você possa visitar a descrição do vídeo. Aí vai estar todas as referências bíblicas, os nossos contatos, que você possa aí visitar a descrição, entrar em contato conosco. E eu quero que você saiba que a gente está à tua disposição, tá? A igreja, nós estamos em um período pandêmico, mas a igreja ela não está fechada. A igreja ela está aqui para servir a todos que vierem buscar. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir no livro de Gálatas, capítulo 3. É o tema que nós estamos tratando esse mês, né? A respeito do livro de Gálatas. E hoje não vai ser diferente, nós vamos estar estudando nesse assunto. Eu quero avisá-los que nós vamos decorrer de muitos versículos hoje, mas não vai ser nada difícil não. A gente vai junto aí, se você precisar, você pausa o vídeo e acompanha a leitura, que isso é muito importante, para que você saiba que não é da minha boca ou de quem estiver aqui que está saindo essas coisas, mas sim da palavra de Deus, ok? A única que liberta, que salva, que cura, a única que transforma. Em Gálatas, capítulo 3, o versículo 1 em diante, a palavra do Senhor ela diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Pergunta do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, a Tua palavra, Senhor, ela foi lida e agora será ministrada. E eu peço, ó Pai, que o Teu Santo Espírito me conduza a ministrá-la da forma que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor cuide, meu Deus, agora, que o Senhor Espírito Santo cuide de cada um que esteja ouvindo essa palavra nesse momento. Hoje, ó Pai, é domingo. Hoje, Senhor, é às 18 horas. São 18 horas, porém, Senhor,
Nós sabemos que a Tua palavra, ela permanece. E pode ser, Senhor, que estejam vendo isso em outro dia, em outro horário. Mas o meu pedido, Senhor, e a minha oração é que o Senhor visite a quem estiver ouvindo esse vídeo, ó Pai. A quem estiver assistindo, Senhor, esse vídeo, onde quer que esteja. Que o coração, Senhor, seja aberto. Que os olhos, Senhor, sejam abertos e que os ouvidos sejam, Senhor, destapados. Para que o Senhor venha, meu Deus, a fazer a Tua vontade em nossas vidas em todo o tempo. Que não haja impedimento, Senhor. Eu peço que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. E que em todo o tempo possa, Senhor, assim como meus irmãos, fazer a Tua vontade. Dar toda a autonomia para o Senhor. Dar toda, Senhor, autoridade ao Senhor. Para mudar o que o Senhor quiser, Senhor. Para transformar a nossa vida, para que de pronto e de imediato nós possamos viver o melhor que Tu tens para nós. Pai, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje, Paulo ele faz duas perguntas aqui aos Gálatas, que a gente vai hoje tentar discorrer aqui na palavra de Deus. Os Gálatas, eles estavam ali, eram da região da Galácia e eram um povo gentil. Eles eram um povo gentil, então eles já não praticavam a lei. Mas assim como eu e você, eles foram alcançados pelo Evangelho. Eles foram alcançados pelas boas novas. E Paulo chama a atenção deles, tendo começado pelo Espírito. Por que começado pelo Espírito? Porque eles não faziam nada para que eles pudessem de tal forma merecer aquilo. Eles de fato não tinham nada que atrapalhasse na mente deles, como assim tinha o povo judeu. Nada que eles faziam para merecer aquilo que o Senhor tinha para eles. Gratuitamente, assim como foi com Paulo, comigo e com você, o Senhor chegou na igreja deles, o Senhor chegou no coração deles. E Paulo fala, vocês começaram pelo Espírito e agora vocês querem se aperfeiçoar pelo próprio esforço. Essa era a preocupação de Paulo com Gálatas, porque eles começaram bem. E alguns falsos irmãos vêm e colocam umas doutrinas sobre colocam um jugo de escravidão, colocam umas doutrinas sobre a vida deles, que de fato acaba atrapalhando a fé deles. Então, eu tenho que entender que quanto mais esforço meu, é mais carne. O Senhor se mostra forte o quê? Na minha fraqueza. Então, quanto mais eu me esforço, eu preciso me esforçar sim, mas amparado pela graça do Senhor. Mas quanto mais eu me esforço, eu próprio me esforço, é mais carne e menos espírito. Por quê? Porque a carne ela é contrária ao espírito. Onde a carne prevalece, o espírito não trabalha, e onde o espírito prevalece, a carne não consegue trabalhar. São coisas contrárias, são coisas diferentes. Ou é um, ou é outro. E Paulo chama a atenção deles. Paulo faz essa pergunta: foi pela lei ou foi pela fé? Uma pergunta que ele mesmo responde, fazendo o quê? Uma exegese de lá de trás. De quem? Do pai da fé. Ele começa a falar lá de trás de quem? De Abraão. E hoje nós vamos também acompanhar Paulo nesse pensamento.
Eu preciso saber que se a fé ela me salva, se não é a lei que me salva, não é a lei que me dá vida, mas a fé, eu preciso entender o que é a fé. E se há alguém que nós podemos tirar como exemplo o que é fé, esse alguém é Abraão. E agora nós vamos lá atrás. Lembra que eu falei para vocês, né? Hoje a gente vai caminhar bastante. Porém, meus irmãos, vai ser continua com o seu dedo aí em Gálatas 3. Isso é importante. Continua com o seu dedo aí em Gálatas 3. E vamos comigo lá em Gênesis, lá no início da Bíblia, Gênesis, o capítulo 12. Gênesis, o capítulo 12. Gênesis, o capítulo 12, o versículo 1 em diante. Continua com o teu dedo aí, ok? Em Gálatas 3. E aqui em Gênesis a gente vai caminhar aí de 1 e 2 capítulos, vai ser muito mais fácil, amém? Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2. Aqui se fala do chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Amém? No próximo capítulo, capítulo 13, o versículo 14 ao 17. Aqui o Senhor vem a Abraão com uma promessa. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Amém? No capítulo 15, vamos lá. No capítulo 15, do 1 ao 6, a palavra ela diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, não tenha medo, Abraão. Se sou eu, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum? Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi creditado como justiça. Abraão creu no Senhor, e isso foi creditado como justiça. Justiça pela fé. Em Gênesis, capítulo 17, do 1 ao 5. Meus irmãos, aqui a gente está
se embasando na palavra. Vamos tentar entender com o pai da fé aqui o que é fé, ok? Capítulo 17, do 1 ao 5. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. A promessa do Senhor fala de território, e fala de descendência, e fala de pai de muitas nações. Gênesis 18, do 13 ao 15. Gênesis 18, do 13 ao 15. Está escrito assim: Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para Deus? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. Aqui o Senhor promete um filho a Abraão na velhice, na tua velhice. Mas a fé ela não é de todos. E Sara lá na tenda, ela riu, né? Será que eu posso, uma hora dessa, um tempo desse, dar um filho? E o Senhor questiona, porque ela tinha rido e porque ela não tinha fé e não acreditava no Senhor. Como aquilo foi revelado, de fato, ela com medo, ela foi e mentiu. Mas ele disse: não, você riu sim. Isso aqui, Abraão estava com 99 anos. E o Senhor fala que dali a 1 ano faria uma visita a ele, porque ele seria pai. Para ser pai de muitas nações, eu preciso primeiro ser pai, não é isso? Então vamos lá, Gênesis 21, do 1 ao 5. Estamos acabando essa introdução, amém, irmãos? O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 anos de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 100 anos, irmãos. Será que a gente aguarda, a gente espera tanto tempo por uma promessa? O último versículo dessa introdução, Gênesis 22, do 15 ao 18. Gênesis 22, do 15 ao 18. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo do que o abençoarei. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência
conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos, repita comigo, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Meus irmãos, aqui nós sabemos que esse último versículo é o versículo ali onde o Senhor ele pede para Abraão sacrificar Isaac para ele. E Abraão ele obedece. Abraão ele vai e obedece. A palavra não fala de murmúrio. Eu acredito que se Abraão murmurasse estaria aqui, mas Abraão ele obedece. Simplesmente ele obedece. Aí olhando para a vida de Abraão, Deus o tira do meio dos seus pais, do meio do paganismo, do meio da idolatria. E foi assim conosco. O Senhor nos tirou do mundo. E olhando para Abraão ele recebe uma promessa quando era humanamente impossível de ela acontecer. E o Senhor, ele sempre se mostra aonde é impossível aos humanos. Aí é que está a majestade do Senhor, aí é que está a grandeza do Senhor. Ele sempre faz o impossível, ele sempre se mostra aonde é muito difícil que algo ocorra, o Senhor atua. Por quê? Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor, ele não cansa de nos surpreender com o teu poder, a tua graça. Ele não cansa de nos surpreender. Em todos os tempos, o impossível, o termo impossível nos ataca, mas vem o Senhor e atua. Eu preciso entender que na época de Gálatas, essas pessoas que tentavam ali desviar os Gálatas, eles se julgavam filhos de Abraão. Mas eles se julgavam filhos de Abraão por descendência. Eles se julgavam filhos de Abraão porque eles praticavam a lei mosaica. E de alguma forma eles começaram ali colocar uns julgos de escravidão sobre os Gálatas, querendo que eles se transformassem em judeus, ou pelo menos parcialmente em judeus. E Paulo fala assim, olha, se você cumprir uma vírgula, se você tentar de alguma forma buscar o Senhor pela lei, você é obrigado a cumprir toda a lei. Gálatas 3, do 10 ao 11. Vamos comigo. Gálatas, o capítulo 3, do versículo 10 ao 11. Está escrito assim: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Meus irmãos, quando eu estou debaixo da lei, eu me torno ali maldito. Por quê? Porque o Senhor fala que todo aquele que não praticar toda a lei, ele está sob maldição. Por quê? Porque fala que o justo viverá pela fé. A fé me dá vida e a lei não. A lei só me traz morte. Em Mateus 12, você lê depois aí na tua casa, está em 12,
capítulo 12, versículo 11, o Senhor ele vai fazer um milagre no sábado e ele é questionado por alguém. E o Senhor fala: olha, você, quando a tua ovelha cai num buraco no sábado, você não tira ela? Eu não creio que aquilo ali, porque aquela pessoa não tem mais nenhum relato dela na Bíblia, não tem nenhum questionamento, mas eu não creio que aquilo foi por acaso. Eu acredito, meus irmãos, que de tudo aquilo que a lei não pôde fazer, a graça fez. Por quê? Porque a lei ela não consegue nos salvar, porque nós não podemos cumprir toda a lei. O homem com toda a tua falha, o homem com todos os teus pecados, nós não podemos cumprir toda a lei. Por isso, a lei ela não salva, porque não dá para cumprir essa lei. Eu acredito que nem aquele que questionava Jesus lá em Mateus 12. Tanto que Jesus fala, olha, ele vai e fala, olha, no sábado é permitido fazer o bem no sábado. Aí por uma questão de, às vezes eu não quero fazer o bem, eu vou e coloco essa muleta, mas é sábado, eu não posso fazer isso aí sábado. E é o que estava acontecendo lá. O que acontecia lá muitas das vezes, eles queriam que os gálatas se circuncidassem, tornando-se assim parcialmente judeus. Mas Paulo ele fala, olha, pela prática da lei pura, a lei pura, sem amor, o meu coração ele é endurecido. Porque quando eu pratico a lei, isso me traz uma justificação. É como se eu merecesse algo a mais do que quem não cumpre. E não é assim que funciona, não é assim que o Senhor nos mostra. Não é assim que é mostrado aqui. O cumprimento da lei ali em Gálatas, naquela ocasião, só estava os atrapalhando. Porque eles tinham recebido realmente o Evangelho pela fé. A verdade chegou a eles pela fé. A verdade chegou a eles sem que eles cumprissem uma vírgula dessa lei. E a verdade chegou. E esses homens estavam tentando, de alguma forma ali, corrompê-los. Um outro ponto que eu preciso entender e aonde a gente vai chegar aqui, os judeus achavam que eram filhos de Abraão por descendência e pela prática da lei. Mas nós temos que entender, e aqui Paulo ele nos fala, que os verdadeiros filhos de Abraão são os que creem. Os verdadeiros filhos de Abraão são os que creem. Abraão, sendo o pai da fé, os filhos dele têm que ser cheios de fé, têm que crer. Gálatas 3, o versículo 7. Vamos lá, permaneça com o teu dedo aí, que a gente vai discorrer em Gálatas agora. Gálatas, capítulo 3, o versículo 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Olha Paulo dizendo aqui, nos confirmando. Os da fé é que são filhos de Abraão. Porque os da fé é os que creem. E Abraão, ele foi justificado porque creu. Quando eu creio, eu me torno filho de Abraão. E me tornando filho de Abraão, eu sou herdeiro dessa promessa.
A promessa que o Senhor fez para ele, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de você, os povos da terra serão abençoados. Essa promessa é para mim e essa promessa é para você a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo. Eu me torno filho de Abraão quando eu creio, porque é pelo Espírito. Eu não me torno filho de Abraão me circuncidando na carne. A minha circuncisão, ela tem que ser espiritual. A minha circuncisão, ela tem que ser no meu espírito. Essa circuncisão, ela é feita através da fé. Quanto mais eu faço isso, quanto mais eu creio, mais eu tenho comunhão com o Senhor, mais eu vou escutar o Senhor. Não é que eu crendo eu possa merecer algo, não. Quando eu creio, eu permito que o Senhor trabalhe na minha vida. Quando eu creio, eu permito que o Senhor venha a fazer a vontade dEle na minha vida. Aqui é mostrado que é difícil. Aqui é mostrado que é muito difícil. Mas mesmo eu obedecendo nessa parte, eu obedecendo isso que é difícil, não vai haver erro. Eu preciso crer, eu preciso entender, eu preciso de toda forma fazer a vontade do Senhor. O último ponto, para que a gente possa terminar, agora que nós sabemos que os filhos de Abraão não são aqueles por descendência, nem aqueles que praticam a lei, mas sim aqueles que creem. Nesse contexto, a gente vai tratar desse terceiro ponto. Se eu posso me tornar filho de Abraão por crer, eu preciso te dizer, essa promessa está ao teu alcance. Essa promessa está ao meu alcance. Esta promessa está ao nosso alcance. É preciso crer, meus irmãos. Gênesis 3, 26 em diante. Gálatas 3, meus irmãos. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 26 em diante. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quando eu creio em Jesus, eu me revisto de Jesus. E quando eu estou nessa condição, eu me torno filho de Abraão e herdeiro dessa promessa. Mas Pedro, se a promessa feita a Abraão lá atrás, ela se encaixa para mim hoje, o porquê da lei? O porquê que teve que existir a lei? Vamos lá, Gálatas 3, 19. Gálatas 3, 19, a palavra ela diz assim: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente.
a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Meus irmãos, lá atrás o Senhor fala que a promessa era a Abraão e ao seu descendente. Esse descendente é Cristo. E a lei ela veio por quê? A lei ela veio me mostrar as transgressões. Cristo, ele veio para nos salvar no âmbito da lei. Porque a lei ela só nos mostra o pecado. Por isso que a lei ela não dá a vida. Por isso que a lei ela mostra o pecado e o pecado gera morte. E Cristo veio para nos livrar do pecado. Jesus Cristo ele veio não para anular a lei, mas sim para completar. Quando Jesus fala, olha, eu vim para cumprir, por quê? Porque através dele eu sou redimido dos pecados. Através do sangue dele eu sou purificado, lavado. Através do sangue dele eu me torno puro. Através do sangue dele eu sou justificado, ficando livre assim da lei. Se eu procuro a vida pela lei, eu permaneço morto. É uma verdade. Se eu tentar permanecer vivo pela lei, eu sou morto. Eu permaneço morto. Até mesmo os judeus, por descendência, até mesmo eles, se eles não chegarem a Cristo e ficarem somente cumprindo a lei, eles vão encontrar a morte, porque a vida está em Cristo. A vida vem pela fé em Jesus Cristo e nada mais, também nada menos, porque nós sabemos como é difícil, porque crer no Senhor é obedecer. E quando nós olhamos para nós, é fácil me comparar com outras pessoas, porque eu pego alguém que ao meu ver está com mais pecado que eu, a gente é assim, a gente se compara e se acha bem na foto, bem na fita, mas não, quando eu olho para Cristo eu vejo como eu estou em débito, quando eu olho para Cristo. E esse tem que ser o nosso olhar, não nos nivelar por nós mesmos, mas sim nos nivelar pelo Senhor. Quando eu olho para Ele, eu vejo como eu estou em débito. Imagina, meus irmãos, o peso que foi para Abraão. Ele demorou tanto tempo, 100 anos ouvindo uma promessa, 100 anos ouvindo ali, ó, ele é chamado da casa do pai dele, ele é levado para um lugar que o Senhor escolhe, e o Senhor fala que a terra dele ia ser enorme, que a descendência dele seria incontável, e ele aos 99 anos ele fala, mas Senhor, o Senhor não me deu nenhum filho, o Senhor fala que eu serei pai de nações, mas nem pai eu sou ainda, eu já sou velho. A esposa dele olha para Abraão, 99 anos, Sara olha para ele, isso é impossível acontecer. E aos 100 anos o Senhor vai e dá o pontapé inicial na promessa de Abraão, dá a ele Isaque. Meus irmãos, eu digo para você algo, é muito mais fácil falar, alguém chega em mim e fala assim, Pedro, se você acertar uma pergunta,
você vai ganhar agora R$100. Agora imagine alguém falando assim: Pedro, se você acertar uma pergunta, você vai ganhar R$100, mas se você errar, você vai perder R$100. Você entende a dificuldade? Abraão, ele sai de um lugar para uma promessa de algo que ele não tem. Meus irmãos, quantos de nós muitas das vezes tentamos fazer algumas coisas em que nada está em jogo? Que o Senhor me perdoe, mas isso pode soar até um pouco mais possível. Mas aos 100 anos, o Senhor, Ele permite que Abraão comece a viver o início da promessa. E aquele menino já pequeno, Isaac, a palavra fala que era um mocinho, o Senhor pede ele em sacrifício. E eu confesso que antes eu via isso com maus olhos, eu olhava, por quê? Porque a gente se põe no lugar. Meu Deus, se fosse comigo isso, eu não conseguiria obedecer, não teria como, eu não poderia fazer algo assim. Mas Senhor, como que o Senhor pediu o filho daquele homem? Era o único. O Senhor falou que ele ia ser pai de muitas nações. O Senhor deu o filho para ele. Era o caminho para o início, para o cumprimento da promessa do Senhor na vida dele. E eu confesso que no início da minha conversão, quando eu estudava e falava a respeito desse tema, isso eu não via com bons olhos. E um tempo depois, quando a gente vai ver, a gente medita e o Senhor fala: eu fiz por você o que Abraão ia fazer. Deus fez por mim e por você o que Abraão ia fazer. Deus, ele deu o filho dele para morrer por mim e para morrer por você. Aquilo que o Senhor não permitiu que Abraão fizesse, mas que em nenhum momento Abraão negou o filho dele. E isso fez que o Senhor reforçasse a promessa que fez a Abraão, e por conta dessa obediência, hoje eu sou salvo, hoje você é salvo. Você que ainda não crê em Jesus Cristo, você pode ser salvo. Ele morreu por nós. Aquilo que Abraão ia fazer, Deus o fez por nós. E eu louvo ao Senhor por ter me mostrado isso, por ter te mostrado isso, porque essa é uma verdade que está na palavra dele. Essa é uma verdade que o amor que ele tem por nós, ele não tem como se entender esse amor, mas para que a gente possa ter uma noção da magnitude desse amor. Meu irmão, se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, se você que está olhando aí, vendo esse vídeo, está em Cristo, nós estamos revestidos dele. Então essa promessa para Abraão lá atrás foi para mim, foi para você também. Que você possa hoje, essa noite, esse dia, não sei quando você está vendo esse vídeo,
que você possa hoje guardar no teu coração que você faz parte dessa promessa. O Senhor diz a Abraão: por meio de você abençoarei todos os povos da terra. Você faz parte dessa promessa. E o caminho é Cristo. O caminho é Jesus Cristo. Eu preciso me revestir de Jesus Cristo. Essa era a preocupação com Gálatas. Pessoas que estavam revestidas com Jesus Cristo e estavam cedendo a um evangelho que não era evangelho, era sim uma prisão. Mas que você tenha isso no teu coração essa noite. Baixa a tua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, eu te glorifico e eu te exalto. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado, Senhor. Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, a nossa murmuração, perdoa, Senhor, tudo aquilo que eu tenho feito que te desagradou, Senhor. Perdoa, meu Deus. Faz em mim, Senhor, a tua vontade, faz em nós, Senhor, o teu querer. Que em todo o tempo, meu Deus, eu possa, Senhor, me revestir do teu Filho amado, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, para que eu possa, Senhor, participar dessa promessa que o Senhor fez lá atrás ao nosso pai Abraão, e que em todo o tempo, Senhor, nós possamos, meu Deus, agarrar com as duas mãos essa promessa e essa herança que o Senhor tem para nós, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, conduza, Senhor, o nosso coração. Tira, Senhor, do nosso coração toda a ação contrária, Pai. Tira, Senhor, do nosso coração toda a condição, Senhor. Porque nós sabemos, meu Deus, que o sangue do Teu Filho incondicionalmente nos salva, Senhor. Então que nós tiremos, meu Deus, do nosso coração toda a condição de Te adorar, Senhor. Que não seja, meu Deus, uma vestimenta, que não seja, meu Deus, um modo litúrgico de culto, que não seja, Senhor, a forma como me vista, a forma como eu ando com o meu cabelo, a forma como eu trato o meu corpo, Senhor. Mas que em todo o tempo, Senhor, assim como diz na Tua palavra, que não haja grego, judeu, Senhor, escravo, livre, que não haja, meu Deus, homem e mulher, mas sim, Senhor, um só em Ti e o Senhor em nós. Pai, eu Te agradeço, meu Deus, eu Te louvo. Peço que o Senhor abençoe a cada um que está em casa, que o Senhor abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, a cada um que esteja ouvindo essa palavra, e que em todo o tempo o Teu querer e a Tua vontade se cumpra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu queria falar a você agora, nosso membro, a você que está assistindo. Como você pode saber, chegou a hora de você estar aí separando o teu dízimo, a tua oferta. Meus irmãos, tenham em mente algo. Em alguns lugares, as pessoas têm até medo de falar em dízimo e transformam o dízimo em oferta. Mas quando eu transformo o dízimo em oferta, o que eu faço? Eu estou fazendo algo que não é a vontade do Senhor e eu estou ofertando porque eu sou bom. Eu confesso a você que a oferta ela é muito importante, porque a oferta ela ultrapassa a obediência. Mas a minha oferta não exime o meu dízimo. Porque o dízimo, ele é uma obediência para com Deus. E a oferta é uma adoração ao Senhor. Então, que você no teu coração não mude o nome.
que você dizime daquilo que o Senhor te deu. E que se você puder, que você oferte. Porém, meus irmãos, se você for membro desta igreja, que você dizime aqui. Se você não for membro dessa igreja, que você dizime na tua igreja. Mas, se o Senhor tocar no teu coração para que você nos abençoe com uma oferta, estes aqui são os canais. São esses os canais. E se você quiser também dar o seu dízimo, são esses aqui os canais. Eu agradeço. Assim, nessa palavra, mantendo a palavra de fé, assim como Abraão, quando foi fazer o sacrifício ao Senhor, dando o teu filho, nós sabemos que nós nunca poderíamos fazer algo assim. Nós nunca poderíamos fazer algo assim. Mas que quando nós fizermos uma oferta ou dizimarmos ao Senhor, que nós possamos fazer isso com fé, da mesma forma como Abraão fez. Que nós possamos fazer com fé e certeza de que nada faltará e de que o Senhor cuidará de nós em todo o tempo. Amém? Então, nessa fé, que você faça aí seu dízimo, a sua oferta, que você continue compartilhando a palavra do Senhor. Se você conhecer alguém que queira ouvir as mensagens, que você possa mandar, que você possa aí abençoar essa pessoa. Às vezes você manda para 10 pessoas, meus irmãos, e uma vê, e o Senhor trabalha grandemente na vida dessa pessoa. O Senhor pode todas as coisas, então que nós possamos aí fazer a nossa parte, amém? Através aí das nossas redes. Eu quero falar também agora, que agora no primeiro domingo de setembro, se o Senhor permitir, nós teremos aqui a Santa Ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor presencial, para a honra e glória do nome do Senhor. Como você pode acompanhar aí, a igreja ela já está pronta, toda amparada legalmente, com autorização, com todas as autorizações do poder público. Nós vamos estar trabalhando aí com um público de 30%, público reduzido. Você que é menor de 12 anos, você que é maior de 60 anos, você ainda vai ter que permanecer assistindo os cultos online, ok? E você que não está nessa condição, quiser e puder, você pode estar vindo, certo? Nós vamos ter 2 cultos, porque aqui não cabe tantas pessoas, então para que a gente possa acomodar todos, nós vamos ter 2 cultos. Então que você possa aí fazer a tua inscrição através desse número, é o WhatsApp da igreja, que você possa fazer a partir ali do dia 1 de setembro, que você já possa fazer a sua inscrição. Vão ser 2 cultos, um das 18 às 19 horas, saindo esses irmãos, nós vamos aqui arrumar e higienizar toda a igreja, e às 19h30 receberemos aí os irmãos do segundo culto, que vai das 19h30 às 20h30. Que você possa aí se inscrever, que você possa aí vir buscar o Senhor e que você possa aí continuar orando. Aqui nós temos álcool em gel, que você traga a tua máscara, que você traga aí a tua garrafa de água, tá? Nós não vamos ter bebedouro aqui e não vai ser permitido a entrada sem máscara. Que você possa estar trazendo a tua máscara, que você possa estar trazendo a tua garrafa d'água, e que nós aqui juntos possamos aqui louvar e agradecer o nome do Senhor.
Se você tiver qualquer sintoma gripal, que você permaneça em casa. Aqui nós vamos estar também medindo a temperatura dos irmãos, tá ok? Não se assustem. Nós vamos estar higienizando as mãos com álcool, medindo a temperatura, tudo como manda o poder público, para que nós possamos adorar o Senhor com ordem e decência. Meus irmãos, é com o coração alegre que eu espero a todos que você possa se inscrever, certo? Nós vamos estar fazendo inscrições a partir do dia 1º e sempre uma semana antes dos cultos, ok? Que você permaneça na paz do Senhor Jesus e saiba que aquilo que garante você na presença dEle, que garante você junto com Ele, hoje, amanhã e para sempre, é a tua fé. Então que a tua fé seja aumentada em cada tempo, que você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus Cristo. Fique na paz. Nós nos vemos na terça-feira na nossa live de oração, ainda online, e no nosso culto de quarta-feira, o estudo da palavra, esses vão permanecer online, tá? No domingo que vem, temos aqui a palavra com o nosso pastor e às 18 horas, tá ok? Ainda em agosto, permanecendo online. Então vamos permanecer orando e que nós possamos aí, né? Chegar em setembro, se for assim a permissão do Senhor, que nós possamos estar juntos, adorando ao Senhor. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Eu pensei bastante e eu percebi também que eu percebi mais hoje que minha família me dá muito amor, dá muito carinho. Eu nunca tinha parado pra falar pra Deus que ser grato a Deus. Pai Senhor, sobre o dia de hoje, né, a reflexão que eu tirei é que a família é muito importante pra gente. O que eu entendi do culto de hoje, que muitas pessoas às vezes, como os Gálatas estavam fazendo muito errado, Deus até mandou Paulo escrever a carta para eles, para direcionar eles. O que eu entendi desse versículo é que, tipo assim, antes, Paulo, ele não adorava a Deus, ele sempre ficava falando que Deus não existia, essas coisas, sempre ficava julgando a Deus, até que um dia Deus falou com ele e revelou o verdadeiro caminho. A história foi que acho que me fez perceber que as pessoas podem mudar, as pessoas podem se converter. Ela só tem que querer. Na segunda parte ele começa falando que o evangelho é especial e que ele não é uma invenção humana. Ele veio diretamente de Deus. Eu entendi, né? É que pode até existir vários evangelhos, mas o único que devemos seguir é o evangelho, né? Que igual diz no capítulo que não é feito pelos homens, e sim por Deus, e é o que ele nos chamou para fazer. E então aqui, a primeira parte, Paulo explicava que ele compartilhava a palavra de Deus com os não-judeus e Pedro falava com os judeus. Desse capítulo é que depois de 14 anos, né, Paulo subiu de novo, né, foi para Jerusalém, e lá, se eu não me engano, a partir do versículo 11, ele se encontra com Pedro, e tem meio que uma discussão, e lá, quando ele avista Pedro, ele está juntamente com os gentios, que eram os pecadores, né? Entendi, foi que Paulo ele fala que a gente não é salvo
no caso daquela época, pelas leis, a gente é salvo por causa que Deus morreu na cruz, que Jesus morreu na cruz e pelas coisas que a gente faz o bem ou o mal. Então ele não ligava para as leis. O que eu entendi é que a gente está aqui hoje, eu estou aqui hoje gravando esse vídeo, foi por causa que Deus entregou sua vida lá na cruz, lá naquelas épocas, e salvou todas as pessoas. Bom, Gálatas 3 foi uma continuação da carta que Paulo deu aos Gálatas, incentivando eles para ser retos com Deus. O que eu entendi da leitura de hoje é que ele ressalta mais uma vez que a fé é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter. E como tá na leitura, né, lá eles estavam priorizando mais as leis e obedecer às leis do que em ter fé. A minha leitura, eu acho que estão dando bronca nos Gálatas por eles, sei lá, esquecerem Jesus, porque parece isso. E porque fala que Jesus foi crucificado. Eles viram Jesus sendo crucificado para depois eles praticamente esquecerem. Então isso eu entendi que seria uma bronca para os Gálatas. É que nesse versículo fala que a gente não é filho de Abraão se a gente não tiver fé. Eu entendi da música sobre a gratidão, que nós devemos ter gratidão a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. Entendi da leitura e da música é que nós somos livres, fomos libertos por Cristo. Então, eu li Gálatas 5 e vi o louvor e eu elaborei umas frases aqui mais baseado no louvor e eu vou citar agora. Bom, eu entendi que Jesus nos libertou e com a nossa liberdade temos que servir e adorar ao Senhor. O que eu entendi do versículo é que nós somos livres. Entendi da leitura e da música foi que Jesus, ele libertou a gente, ele salvou a gente. Então, vamos nessa. Em Gálatas 6, eu li ele e vi que eu li como se fosse um provérbio. Porque provérbios, cada versículo parece que é alguma coisa tentando te ensinar uma coisa diferente. Um ou dois ou três, mas sempre em curto período ele tenta te ensinar uma coisa diferente. E aqui é a mesma coisa, ele deu várias leis, várias regras para os Gálatas poderem seguir e se tornarem melhores na fé, essas coisas. O desse capítulo é que a gente tem que sempre se manter firme nos caminhos de Deus, e quando a gente vê alguma pessoa se distanciando de Deus, a gente vai, ajuda essa pessoa, auxilia ela e ora pela vida dela também, para que ela possa retornar aos caminhos do Senhor, e também tomar cuidado pra gente não se distanciar de Deus também. Foi que a gente tem que falar da palavra de Deus para as pessoas que a gente quer que se aproxime dele, ou quem já era aproximado, mas está afastado agora. Só que a gente tem que fazer isso não pensando nas coisas que ele pode dar pra gente, não pensando só na nossa salvação, e sim fazer com amor. O que eu entendi do versículo é que nós devemos falar da palavra de Deus com todo amor. Bom dia, ovelhinhas! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre a cor preta. A cor preta, ela vai simbolizar o pecado. Então eu quero que vocês procurem em Romanos 3:23. Lá vocês vão ver e vão aprender que todos nós pecamos e que a gente acaba pecando todos os dias. Então, a gente tem Jesus, que está aqui para limpar o nosso coração de todo esse pecado. E Ele está aqui para nos perdoar disso. Eu quero então, como desafio,
que vocês façam um desenho mostrando como Jesus pode limpar o nosso coração. Que às vezes a gente tem aquela manchinha, mas Jesus limpa ela do nosso coração, tá bom? Esse é o meu desenho. Esse aqui, a pessoa pedindo aqui, ó. Desenho. Menininha aqui falando, Jesus, limpa o meu coração. Desenho de como Jesus limpa o nosso coração dos pecados. Orando, né? Deus aqui e a criança aqui. E o que é isso vermelho? Um coração Um coração o quê? vermelho. Que significa coração vermelho? Que é de Deus? Que Deus Pulou. Esse aqui é o meu desenho. E tá escrito aqui: Jesus nos ama porque morreu no nosso lugar. Boa tarde, galerinha. Tudo bem? Então, Jesus nos ama tanto que morreu por nós. Então, esse é meu desenho. O coraçãozinho está escrito aqui: Jesus ama com todo o amor. Bom dia, ovelhinhas, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre a cor branca, que significa a nossa purificação, que a gente foi limpo. E eu quero que vocês procurem isso em Salmos 51, do 3 ao 4. Eu quero que vocês façam um desenho de um coração limpinho. Como é o coração de vocês? Quero que vocês façam o coração de vocês limpinho, sem nenhuma manchinha, e façam um desenho bem bonito, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Esse aqui é o meu desenho. Vocês vão ver aí na foto que eu vou mandar. Aí aqui o coração do meu pai, o da minha mãe, que é esse daqui, ó. Tá escrito meio ao contrário, né? Aí tá escrito aqui corações da família.